Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Francine, você está me ouvindo? Posso te fazer uma solicitação para você entrar? Vou te adicionar, tá certo? Estou te adicionando. Aê, maravilha! Tá linda! E Olá, aí, como é que está o som? Tá direitinho? meu tá bom para você. Tá ótimo também. Sejam bem-vindos aqui todos que já entraram aqui. Estamos entrando. Obrigada, Francine, aí pela sua grande contribuição que será essa noite. Você vai entregar muito conteúdo maravilhoso, com certeza. As pessoas já me ligaram, muitas pessoas perguntando. Tem muita gente com muita dúvida e aí hoje vai ser um grande dia justamente para a gente ajudar todo mundo aí que precise de seus conhecimentos, da sua competência. Terminou de atender agora? Terminei, ainda estou no consultório, estou aqui, aí ajeitei aqui para a gente conversar um pouquinho, Verão. Um prazer grande estar aqui com você, uma amiga, uma querida, minha professora da parte Oh, gratidão. que eu amo muito e admiro. Então é um prazer a gente falar desse tema, Verão. Embora você não seja médica, eu não me canso de falar da endometriose, que é a maneira da gente desmistificar a doença, da gente esclarecer e lembrar de algo. Hoje mesmo eu tive uma paciente falando, ô doutora, eu tive tantos anos com as queixas de cólica, tão subestimadas, sabe? São tantos anos de Eu sei. dor na relação. E você acaba demorando, sei lá, muitos anos para ter esse diagnóstico e de começar um tratamento. Então, eu não é redundante falar desse tema para mim várias vezes, desde que eu ainda ouço aqui no consultório com grande frequência o relato do diagnóstico tardio, né? Do diagnóstico ser feito de uma maneira tardia. Isso não é bacana, né? Então, Então, prazer. o prazer é todo meu, assim, de você ter aceito o nosso convite. Então, eu queria te apresentar as pessoas que estão aqui, né? A gente vai estar relembrando, sim. Francine é uma grande amiga, nós somos vizinhas, amigas e tivemos uma jornada linda no mundo empresarial, né? Francine é médica, né? Especialista na área de radiologia e diagnóstico por imagem, é especialista em Doppler vascular, olha o currículo da mulher, viu? Especialista em ultrassonografia para pesquisa de endometriose profunda, é professora da Calipe Escola de Imagem e é diretora técnica da Clínica Geus, que fica no Hospital da Bahia. Então, a Francine também tem a Clínica Geus aí no Instagram, que vocês podem já ir curtindo aí. E será um prazer muito grande hoje trazer a doutora Francine Freitas, porque ela vai trazer muito conhecimento, muita experiência já nesse mundo da medicina, da área de saúde. É uma profissional super competente, muito estudiosa, muito dedicada e humanizada. Isso que é o grande diferencial. Doutora Francine é uma médica diferenciada pelo tratamento que ela dá aos seus clientes. E eu fico muito orgulhosa, tá, Francine, de você ter esse contexto, né? E aí eu queria que você falasse um pouco de como nós nos conhecemos, da academia, lembra? Fala um pouquinho aí, só para a gente começar, o pessoal aí entrando aí. É, Manu, é o seguinte, eu tive uma oportunidade de... Everon, a gente, né, mora no mesmo condomínio e certa vez eu estava eu muito falante, né, na esteira do condomínio e eu comecei a puxar conversa, né, porque eu adoro conversar. E disse a Everon que... Aí acabei falando que era médica e que a gente estava numa tentativa de um projeto novo, né, que era o projeto da Clínica Geus, e que eu estava precisando de uma assessoria para poder impulsionar esse projeto, já que minha formação era médica
e que eu queria agora saber lidar com pessoas, da gente trabalhar. E eu acredito muito que as coisas só caminhem através de estímulos, né? Então eu precisava impulsionar, estimular essas pessoas que estavam perto de mim para darem o melhor de si, como eu dou, não em tudo que eu faço. Então eu sentia que eu precisava de alguém me apoiando nisso, né? Que não era apenas dar ordens, não era apenas dizer o que fazer, era transformar isso em propósitos. Porque eu acho que só Isso. através disso a gente consegue realmente ser diferente, se diferenciar na quantidade de empresas médicas que existem no mercado. E aí veio a Everol. Foi uma coincidência assim total do destino, mas eu O acredito muito. destino. Mas como eu acredito nos anjos, eu sei que a Everol foi tem sido e é um grande anjo na minha vida, em termos de estar me apoiando nesses projetos e por ter um entendimento como eu, de que nós temos que fazer tudo com propósito e que o diferencial é ser humano e que a gente tem que engajar as pessoas da simples dos funcionários que têm uma atitude mais simples, né, no seu exercício da sua função, as mais complexas, todos no envolvimento e numa importância única, porque é esse conjunto que traduz a alma da empresa. E sem ele, o nosso cliente percebe que existe algo mecanizado que não nos diferencia, né? Então, a Geus tem esse propósito, eu tenho esse propósito de doação e para estar aqui na Geus, você tem que ter esse propósito de doação e entrega. Maravilha, maravilha, maravilha. Mas vamos já começar e eu começo com a primeira pergunta. Vamos imaginar, olha a Alain entrando, olha nosso... Então, vamos imaginar que todos aqui estamos começando até o conhecimento da endometriose. E a primeira pergunta que eu faço para a doutora Francine é: o que é endometriose? Muitas pessoas querem, vá lá na live que nós vamos falar. Então, eu gostaria que você, doutora Francine, falasse para todos que estão aqui o que é endometriose. A endometriose é a presença do tecido endometrial fora dos limites uterinos. O endométrio é uma camada interna que ela existe normalmente dentro do útero. É a camada que a gente descama na época da menstruação. Então, toda a menstruação ela é feita dessas células do endométrio. Esse endométrio, por diversas teorias que não são totalmente explicadas, elas saem dos limites do útero e caem na cavidade pélvica e em outros locais menos comuns, como umbigo, como a região as regiões inguinais, como o diafragma, embora menos comuns. A gente tem endometriose em locais como esses. E essas células do endométrio, que não eram para estar aí, elas sofrem uma reação inflamatória, se associam com hiperplasia muscular e fibrose e fazem a endometriose, que é o endométrio fora do seu sítio habitual, fora do local que está. Então, essas células do endométrio em pacientes que têm uma suscetibilidade de diversas naturezas, inclusive genética, ela faz uma reação inflamatória junto com fibrose e faz com que existam lesões de endometriose, né? Então, falando aqui que nós que somos pacientes, o que o paciente precisa relatar ao seu médico para que ele peça um exame específico para fazer esse diagnóstico? Assim, os sintomas mais comuns de endometriose são a cólica menstrual, né? Que é o sintoma mais comum, a gente chama de dismenorreia. Além da dor na relação sexual, principalmente na penetração profunda, a cólica, geralmente, ela irradia, é uma cólica progressiva, que aumenta com o tempo. Ela não cede com medicações normais, tipo Tilenol, Novalgina, o Buscopan, que são medicações que a gente tem na nossa farmácia em casa. Geralmente, ela vai piorando ao longo do tempo e não cede com essas medicações habituais. Volta e meia, a paciente às vezes precisa até ir para emergência, né? Além da cólica, da dor na relação, eu insisto muito em vocês terem atenção com a dor lombar em mulher jovem. Dor lombar em mulher jovem, pense em endometriose. Eu tenho muitas pacientes acompanhadas com ortopedista
que no fundo não são, é a endometriose profunda. E principalmente a dor que irradia para a região do ânus, a cólica que irradia para a região anal, a região das partes íntimas, às vezes irradia para dentro da vagina. Pense em endometriose, porque é um sintoma e um sinal, um sintoma, aliás, muito falado aqui no dia a dia, né, das nossas pacientes. Então, fora outros tipos de dores, às vezes a paciente fala assim, dor ao defecar, que piora a menstruação, sangramento nas fezes durante a menstruação, que ela às vezes fica em dúvida se é um sangramento menstrual ou se é um sangramento via retal, né? E dor irradiando para as pernas, ou infecção urinária de repetição. É muito comum a gente ouvir isso aqui durante o nosso dia a dia. Então, pessoal, vocês que estão aqui, mandam um aviãozinho, convida alguém que vocês acreditam que precisa desse conteúdo. Nós estamos apenas começando. E eu queria também pedir a vocês que, assim que se gostarem do que nós estamos conversando, manda os coraçõezinhos aqui, que é para o Instagram justamente fomentar a nossa live, porque é um conhecimento inédito que todos precisam saber e que normalmente esse conhecimento as pessoas não têm. Então é um momento justamente de aprender. E aí, doutora Francine, eu queria fazer mais uma pergunta. Se não tiver esses sintomas, pode pedir apenas ao médico interesse para descartar a doença, pedir o exame somente para descartar a doença? Faz sentido? Assim, em primeiro lugar, o ideal é que sempre a paciente chega aqui, né, onde a gente realiza o exame, com pedido médico. Como o ultrassom é um exame que não usa radiação, é um exame praticamente inócuo, quer dizer, não provoca nenhum dano, mesmo o aparelho que faz em gestante. Muito raro pode acontecer da paciente assinar um termo, um consentimento informado e pedindo para realizar o exame. Mas eu, sinceramente, prefiro sempre que a paciente venha através de um médico, principalmente um ginecologista, porque no próprio exame clínico e na anamnese, que é a história que o médico colhe, ele pode suspeitar de endometriose, né? A gente tem que afirmar, a gente sabe pela literatura, que cerca de 30% das pacientes com endometriose profunda, que é o tipo mais sintomático, o mais sintomático, ela pode não ter queixas. Então, elas são assintomáticas. Na verdade, ela não tem esses sintomas que eu falei, mas ela chega aqui no consultório com uns 35 para 40 anos, quando ela resolve ter filhos, né? Quando ela já concluiu, já está com trabalho, ela já está financeiramente mais estável, né? Já cumpriu essas metas que hoje a gente tem, né? Tanto Isso. tudo. Então, a mulher hoje a mulher moderna, a gente tem muitas, né? Muitos desafios. Então, às vezes, nós tendemos a postergar a maternidade, né? Então, com isso, elas chegam aqui com dificuldade de ter filhos. E muitas delas são assintomáticas. E eu descubro a endometriose já nessa fase, com 35, 40 anos, pela dificuldade de ter filhos, né? Certo. Então, essa é uma realidade também. Porque o que acontece, Everol? Um dos cenários da mulher moderna, eu falei até na aula passada, que é um slide que eu apresento sempre, que foi uma aula da doutora Luciana Chamier, que também é radiologista como eu e estudiosa da endometriose. O cenário da mulher moderna hoje, ela é uma mulher que, vamos supor, a gente menstrua com 11 para 12 anos, né? Aí a gente começa a vida sexual com 15 anos. Dos 15 aos 35 são 20 anos. Eu com 15, vamos supor, a paciente com 15, ela começa a ter cólica. Aí essa cólica é subestimada. Aí ela começa a vida sexual com 15, 16 anos e aí ela começa a tomar o anticoncepcional. O anticoncepcional, ele camufla os sintomas da endometriose. Por quê? Não existe um tratamento para desaparecer a lesão da endometriose. Existe um tratamento clínico para melhorar os sintomas da endometriose. Então, ela melhora os sintomas da endometriose, o anticoncepcional melhora a cólica, às vezes melhora a dor na relação sexual. Então, ela fica dos 15 anos até os 35 sem menstruar e sem sintoma de cólica. Então, o anticoncepcional trata o sintoma, mas não trata a doença. Então, quando ela chega com 35, que ela para o anticoncepcional e resolve engravidar, ela recebe a bomba.
que ela tem endometriose, muitas vezes profunda, e que... Ó o Marcos Travessa aí. Oh, seja bem-vindo, doutor Marcos. E aí ela descobre que tem endometriose profunda e que a infertilidade dela, ela vai ter uma dificuldade para ter filhos, né? Por conta disso. Então, oh, pois não, Francine. Não, Quais os exames específicos e o que é que eles diferem do comum? O que é que você poderia falar sobre isso? O pessoal aí tá mandando um grande abraço aí para a turma que está entrando. Minha doutora linda, olha que maravilha. Pessoal, maravilha. Mandem uns aviãozinhos aí, doutora Franz, olha aí, suas clientes, uau. Manda aí um aviãozinho convidando para as pessoas, que essa live está muito rica, com muito conteúdo interessante para todos nós. Sim, Francine. Então, falando assim, quais são os exames específicos e o que é que eles diferem do comum, né? O que é que você poderia falar sobre esse sentido? Enfim, as pacientes chegam aqui realmente assim meio indignadas, porque elas fizeram tantos exames de ultrassom transvaginal e nunca foi visto a endometriose, né? Isso é uma realidade minha e de todo profissional que trabalha com isso, né? Então, a transvaginal de rotina, na nossa formação, inclusive na minha, nos primórdios, antes da endometriose me escolher, que eu digo que a endometriose me escolheu, eu não escolhi a endometriose, a gente foca muito no estudo do útero e dos ovários. E a gente faz um exame muito rápido, né? Então, com esse exame focado no útero e nos ovários, a gente deixa de olhar para outros locais, que são a região posterior ao útero, que é a região retrocervical, a gente deixa de olhar para a bexiga, a gente deixa de olhar os ureteres, a gente deixa de olhar a parte do intestino, o intestino grosso, que é o reto sigmoide, que são os locais mais comuns da endometriose, que a gente pode acessar pelo exame do endovaginal. Então, todo esse protocolo, que deveria fazer parte da formação de um transvaginal, ele não é incluído, até por questão do tempo do exame, né? Então, para você ter uma ideia, um ultrassom transvaginal de rotina, a gente marca mais ou menos em uns 15 minutos. E o mapeamento para endometriose, mesmo com alguma experiência que eu já tenho, eu mantenho a minha marcação de 1 em 1 hora. Então, são 60 minutos. Tem um questionário que ela preenche antes de começar o exame. Existe uma entrevista. Tanto é que eu, mesmo sendo radiologista, as minhas auxiliares de sala falam: ai, doutora, a senhora faz uma consulta e depois a senhora faz um exame. Mas essa troca é muito legal, sabe? Elas me ajudam no diagnóstico e eu aprendo com elas. Então, toda essa sensibilidade que eu desenvolvi, da gente, né, até no próprio a conversa, a gente suspeitar ou afastar mais a possibilidade de endometriose, embora não seja 100% isso, nos orienta a ter um olhar diferenciado para essa paciente. Doutor Israel aí. Agora... Opa, sejam bem-vindos, pessoal. Doutora Fran, essa eu recomendo, que maravilha, eu também. Ô, Franz, tem muita gente entrando aí que quer saber o que é endometriose, né? Algumas pessoas já perguntaram aí. Então, você poderia, por favor, repetir o que é endometriose para as pessoas que estão aqui presentes e que não tiveram a oportunidade de ouvi-la? Eu vi a pergunta. A endometriose é a presença do tecido endometrial, que é um tecido que faz parte da camada mais interna do útero, fora dos limites do útero. A endometriose é o tecido endometrial, onde ele não deveria estar, né? Ele está fora do útero. O endométrio é uma camada interna do útero que é responsável... A gente descama essa camada toda vez que a gente menstrua. Então, a menstruação é feita dessa camada endometrial. Esse endométrio, por vários mecanismos, um deles é a menstruação retrógrada. O que é isso? A mulher, na hora que menstrua, em vez de todo o conteúdo sair por via vaginal, Everon, uma parte dele refluiria pelas trompas e cairia dentro da cavidade pélvica. É uma das teorias, chama retrógrada. Na verdade, o que se fala... Ó, a doutora Gianete aí. Minha amiga, um beijo. Uau! As amigas, doutoras, sejam bem-vindas, todo mundo prestigiando. Uma grande amiga, uma grande doutora, parabéns. Obrigada a vocês que estão entrando, né? Prestigiando a nossa live.
tecido que não era para estar fora dos limites uterinos, ele sofre reação inflamatória e fibrose em mulheres geneticamente predispostas. Na verdade, se fala que todas nós teríamos um grau de menstruação retrógrada, mas aquelas geneticamente predispostas, seja por condição autoimune, ou por genética, ou por outros mecanismos da vida moderna, na verdade, a gente acha hoje que a endometriose, a etiologia é multifatorial. Tanto a parte Sim. como autoimune, quanto a proposta de vida da mulher moderna, de que hoje a gente menstrua cedo, as meninas, né? Uma menarca, que a gente chama, a primeira menstruação, menarca precoce, às vezes uma menopausa mais tardia, poucos filhos, porque a gravidez, onde prevaleceria o hormônio chamado progesterona, a gente tem poucos filhos, às vezes 1 ou 2 filhos, e fica esse tempo todo ao longo dessa fase que a gente chama fase reprodutiva. Esse tempo todo a gente fica submetido ao estrógeno, que é o hormônio alimentador da endometriose. Então, por isso que endometriose, principalmente, grandemente, uma doença da mulher jovem, né? Então, da mulher da fase reprodutiva, tá certo? Então, é isso, é o hormônio alimentador da endometriose, é o estrógeno. E a endometriose é a presença desse tecido fora dos limites uterinos. Ótimo. Alguém já fez uma pergunta aí, né? Poderia responder. Francine, você está lendo aí? Ela está esperando. Foi marcada uma pequena cirurgia, né? Vamos deixar para o final essa pergunta, Francine, ou você quer falar logo já? Eu não vi a pergunta. Se ela quiser, ela ou repete a pergunta, ou a gente... Fiz exames, ela está aqui, fiz exames e foi detectado um espessamento do endométrio. Daí foi marcada uma pequena cirurgia para o próximo dia 21. Vocês poderiam me explicar sobre essa cirurgia? Na verdade, o espessamento endometrial é outra patologia, não tem a ver com a endometriose. O espessamento endometrial é o tecido do endométrio tópico, ou seja, no local habitual, que ele tem uma espessura maior do que o habitual. Quando a gente tem isso, aí vai todo o quadro clínico da paciente, onde ela certamente tem um ginecologista que orientou e deve ter pedido, eu estou supondo que ele deve ter pedido uma esteroscopia. O que é isso? É um exame que ele olha, o ginecologista olha por dentro da cavidade uterina, né? E aí ele vê se esse espessamento é alguma coisa fisiológica, ou seja, normal, ou se tem alguma coisa provocando alguma patologia, como pólipo, né? Às vezes, uso de alguma medicação, paciente que usa para tratamento de câncer de mama, por exemplo, tamoxifen, pode provocar o espessamento endometrial. Então, não tem nada a ver com endometriose. Espessamento endometrial é uma coisa e endometriose é outra, tá certo? Não tem a ver, não. A gente Interessante. Coisas associadas. Eu tenho um paciente que chega aqui para pesquisa de endometriose. Às vezes eu não vejo endometriose e ela tem um espessamento endometrial, às vezes eu detecto um pólipo. E aí afasto a possibilidade de endometriose e atribuo como suspeita diagnóstico a presença desse pólipo, gerando cólica e aumento do fluxo menstrual nela. Então, não é toda paciente que chega aqui para pesquisa de endometriose que sai com laudo de endometriose. Quando eu entro para fazer o exame de uma paciente com dor pélvica crônica, a gente tenta fazer um diagnóstico que tem endometriose. Endometriose é uma doença comum e eu preciso que as pessoas entendam isso. Não é um diagnóstico de exclusão, é um diagnóstico do dia a dia do médico. Ele tem que ser pensado assim. A gente bate nessa tecla porque a gente precisa, como especialista, divulgar isso para que não seja uma doença de exclusão, né? E com isso, Everol, a gente consiga retardar o tempo do diagnóstico, né? Que ainda é de 7 a 10 anos pela literatura, né? A gente está tentando, através das lives, através de falar dessa doença, das mulheres hoje, elas falam que tem dor na relação, conversa franca, sem tabus, sem medo, né? Sem culpa, né? Sem julgamentos que a gente precisa fazer, porque todas nós precisamos, quando uma mulher apoia a outra, ela cresce. Isso, perfeito. Tá nessa linha. Eu acredito demais nisso, então eu acho que a gente desmistificar essa doença é super importante, por isso que a gente está aqui, conversando, um papo aberto. É isso.
Isso. E aí, Francine, a pergunta que eu queria fazer, justamente, acho que você colocou, por que demoramos tanto para ter um diagnóstico, né? É, maravilhosa, obrigada. Não sei quem foi. Depois eu explico sobre endometriose profunda. Pois é, Sim. gente, na verdade, nas décadas atrás, na década de 90, começaram os estudos basicamente na França sobre endometriose, né? E mudou, na verdade, não. O que foi que mudou desses últimos 15 anos para cá, né? O que aconteceu é que, antigamente, para se diagnosticar endometriose, era necessário que a mulher se submetesse a uma cirurgia, que seria Sim. aberta, ou a uma videolaparoscopia, né? Que é aquela cirurgia que a gente faz os 3 furinhos no abdômen, o cirurgião ginecológico, o cirurgião especializado em endometriose, e aí ele olhava dentro do abdômen, da pelve da paciente, se teria foco de endometriose. Nesses últimos 15 anos, a revolução veio com os métodos de imagem. A gente começou a entender mais a doença, a gente começou Hum, o olho de como essas lesões se apresentam no ultrassom. A gente começou a treinar o olho como ela se apresenta na ressonância magnética. E a gente da imagem, os radiologistas e ultrassonografistas, evoluíram nesse diagnóstico. E junto com a gente evoluíram também os aparelhos. Hoje eu trabalho com aparelhos. Hoje mesmo eu dei uma lesão suspeita de endometriose, que os exames são complementares, a gente suspeita de endometriose, a gente não trabalha com a célula, né? E tem que ser é. dito, mas a gente faz suspeitas de endometriose de lesão de 4 milímetros, pra você ter uma ideia. Entendeu? São lesões Hum, micro. Então, para você ter uma ideia, uma paciente com lesão de 4, 5 milímetros, ela tem tanto prejuízo da vida pessoal dela, em contrapartida, às vezes, com uma que tem várias lesões e não sente nada. Então, entendi. tamanho de lesão não são correlatos em endometriose. É importante a gente falar isso. Hum, Nem toda dor é compatível com o tamanho de lesão. Tem pacientes que têm muita lesão e pouco sintoma, e pacientes que têm pouco sintoma e muita dor. Ou pouca lesão, um foco só, é capaz de dar um transtorno na vida sexual da paciente, cólica, dor que irradia para as pernas, muito grande. É impressionante, Everol, como a gente, com a maturidade e com a vivência, consegue enxergar isso. interessante. E as meninas virgem? Qual o melhor exame para uma paciente virgem? Quando a paciente virgem, eu prefiro que ela faça a ressonância magnética, porque eu não consigo fazer a via endovaginal, né? Então, com isso, eu acabo perdendo o campo de visão adequado para diagnosticar no compartimento posterior, que é a lesão retrocervical, que é o mais comum da gente, o local mais comum da gente ter endometriose. Ó, Lorena aí, Loli, um beijo, viu? Você é maravilhosa. Oh, Lorena é uma ginecologista muito querida. eu acompanho ela dá tanta dica maravilhosa. Sexologia, Ave Maria. A gente ouve horrores, é muito legal isso. Eu adoro ela. Sempre ela está colocando coisas É, interessantíssimas, né? Caiães, é uma querida, excelente Seja profissional. bem-vinda, Lorena. Amo Lorena. Então, Everol, é isso. Paciente virgem, eu prefiro que faça a ressonância magnética, porque a gente fica sem o campo de visão adequado com a transvaginal. Às vezes a paciente vem e diz, Francine, eu quero que você faça uma pélvica para ver se você vê se tem uma endometriose de ovário, que é o endometrioma, a gente consegue ver. Mas o campo de visão, realmente, sem o endovaginal, a gente perde. E aí eu prefiro que ela vá para a ressonância magnética mesmo. Ótimo. Ô, Francine, como é esse preparo, feito o preparo intestinal, já que envolve. Como é feito esse preparo intestinal? É importante também a gente colocar isso para as pessoas, né? Um dos locais comuns da endometriose profunda é o intestino, né? Então, para eu estudar bem esse intestino, eu quero tirar os gases, o resíduo fecal, que me atrapalha e podem fazer com que eu não veja a lesão direito ou que às vezes eu supervalorize algum achado que na verdade não exista. Então, é muito importante que essa paciente tenha um preparo. O que é o preparo intestinal? No dia anterior ao exame, é feito um laxante,
O mais comum é o picosulfato de sódio ou bisacodil, que é conhecido como Gutolax ou Colax, né? Um laxante ela usa em 2 doses, com a diferença de tempo de 6 horas entre uma dose e outra. A clínica, a gente orienta nos locais que eu faço, tanto aqui na Geos quanto na Clínica M, a gente já tem um preparo proforme, né, para os pacientes. Além desse laxante que é utilizado, elas fazem o uso da dimeticona, que é né, para diminuir a quantidade de gases. E eu peço também uma dieta pobre em resíduos. E eu peço, se você for muito obstipada, evite leite e derivados, tá certo? Eu peço para tirar derivados e aí faz esse laxante. Geralmente ele faz efeito da madrugada. Doutora, acordei 4 da manhã. Aí, então, é o efeito do laxante. E 1 hora antes do exame, que é super importante, ela tem que fazer um fosfoenema, que é um líquido, né? O enema, mas a gente fala fosfoenema, que é o nome comercial do enema mais vendido, que é o fosfoenema ou o Minilax, mas eu passo de rotina o fosfoenema, que é usado via retal 1 hora antes do exame, para que limpe o reto e a parte distal do intestino. Por quê? Porque é o local mais comum, Everol, de endometriose, é no reto e reto sigmoide. Então, essa lavagem retal 1 hora antes do exame é super importante para a paciente, para eu fazer o diagnóstico no intestino, tá? Mais Então, consciente, né? e aí, antes do exame também, a gente vai estudar os ureteres. Eu preciso que a paciente esteja hidratada, então peço para ingerir água antes de entrar na sala. E pronto. E peço um jejum geralmente de 4 horas, 3 a 4 horas antes do exame. Mas todas fazem mais jejum, porque existe o sacrifício de você fazer o laxante. Isso, Quanto mais, gente, quanto mais limpo o intestino, mais diagnóstico eu consigo fazer. Ajuda muito no endovaginal, tá certo? Maravilha. Então, pedindo para explicar de novo sobre endometriose profunda, Francine. Certo. Tá anotando aí, Léo. A gente tem 3 tipos de endometriose. A endometriose profunda, que é a endometriose geralmente que dá mais dor, tá certo? É a endometriose que, conceitualmente, né, pela parte técnica médica, é a endometriose que acomete o peritônio ou os órgãos-alvo acima de 5 milímetros de espessura, né? Ela tem uma profundidade de lesão maior do que 5 milímetros. Mas a gente que, para o público leigo, é um tipo de endometriose mais associada à dor e infertilidade, tá certo? Ela pode acometer bexiga, intestino, a região posterior ao útero, que é o local mais comum, que é chamada região retrocervical, né? Pode acometer o umbigo, o diafragma, que é o músculo, né, torácico. Principalmente a paciente pode chegar aqui com dor no ombro direito, por reflexo de acometimento do diafragma, né? Eu tenho lesão nos ligamentos, a paciente tem muita dor na relação sexual, tá? Principalmente no acometimento dos úteros sacros. Então, é uma endometriose mais, vamos dizer assim, mais grave, né? Uma endometriose profunda e geralmente, mas como na medicina é igual amor, nem nunca, nem sempre, eu tenho um paciente que não tem endometriose, tem lesões mais... É ótimo. Que tem dor, e tem paciente que tem endometriose profunda e tem pouca dor. Mas isso são exceções. O que a gente vê no dia a dia é a endometriose profunda dá mais dor e está mais associada com a infertilidade. Maravilha, olha, quando o trabalho é feito com competência, com amor, olha o reconhecimento aqui, uma cliente sua aqui. Levei uns 4 anos indo para vários médicos para descobrir. A única médica competente foi a doutora Frange. Por isso eu recomendo. Uau, gratidão! Gil, né, Gil? Gildécia. Gildécia. Gratidão aí pelo seu reconhecimento, viu, Gildécia? Gil, gratidão. Todo mundo é uma corrente do bem, né, Verô? Que é uma coisa assim que eu fui realmente assim muito abençoada por ter vocês. Eu só tenho a agradecer e seguir, né? Eu digo, quando ela diz, doutora, eu vou rezar pela senhora. Eu digo, reze pelos meus olhos. Oh, que maravilha, que lindo!
E pelos meus filhos, né? Que é o meu maior tesouro. Mas É, é um presente mesmo para mim poder acolher essas mulheres lindas. Que gratidão a vocês que estão aqui presentes, ouvindo esse conteúdo lindíssimo, maravilhoso. Entrega com muito amor com tudo que Francine faz. Francine, me diga uma coisa sobre a ressonância e o ultrassom. Que exame deve ser feito? Dá uma explicação para nós leigos. é. Na verdade, em primeiro lugar, tem que ser dito que a ultrassom especializada para endometriose, que é a ultrassom, a gente fala assim, a ultrassonografia para pesquisa de endometriose com preparo intestinal, ela não é concorrente da ressonância, tá certo? São métodos Sim, complementares. O médico pode pedir os dois exames e aproveitar o que cada método tem de melhor. A ultrassom, ela se destaca muito, eu também sou suspeita, porque é o método que eu faço e eu realmente sou sim, apaixonada tomografia, seja ela qual for, e principalmente pela endometriose, por saber o impacto positivo, né, desse diagnóstico e ajuda e repercussão positiva que ele pode ter no desfecho do tratamento dessa paciente. Eu destaco ele pela presença do médico junto à paciente, né? Então, o paciente diz assim, doutora, dói aqui no meu umbigo. Então, eu vou lá no umbigo e olho. Se ela disser que dói na perna, eu sim. vou na perna e olho. Então, esse contato meu com a paciente, para mim, isso não tem preço, entendeu? É inestimável essa aproximação da paciente com o médico. Então, realmente, eu acho que o ultrassom sai na frente por conta disso, né? Mas a ressonância é um método, pela literatura, assim como o ultrassom, é um método de alta acurácia. É preciso ser dito, gente, que não existe nenhum método 100%. Doutora, a senhora vê 100% das imagens, a senhora acerta 100%, não existe isso. Ninguém acerta 100%, nenhum método é perfeito. Mas realmente a gente, com dedicação, com tempo adequado e com treinamento, a gente realmente tem se destacado em fazer diagnósticos bem precisos. Embora eu e ninguém, nenhum médico, nenhuma pessoa seja perfeito em diagnóstico, entendeu? Geralmente, né, com a equipe que eu trabalho, a equipe cirúrgica, para os exames, principalmente para os casos pré-cirúrgicos, ou seja, os casos de endometriose, que não resolvem com o tratamento clínico ou por alguma indicação mais específica, o colega, em geral, faz um mapeamento pré-operatório de endometriose com a ressonância magnética e com a ultrassonografia, né? Então, ele mapeia a paciente com os dois exames, tá certo? Então, não são concorrentes, são métodos complementares. A ultrassom vê melhor algumas coisas. A ultrassom, ela se destaca pela análise do intestino, porque eu consigo ver muito bem as camadas. Já a ressonância se destaca porque ela vê muito bem os nervos, né? E vê muito bem o diafragma. Enfim, os métodos são complementares enfim. Alguém falando alguma coisa aí, né? Deixa eu ver aqui. Jaque falando, né? Fui submetida a uma cirurgia de endometriose e fui justamente a ultrassonografia realizada por doutora Francine, que guiou o médico na cirurgia. Uau! Apesar de ter em mãos a ressonância. Que maravilha da pelvic. Maravilha. Obrigada, Jaque, pelo Obrigada. seu depoimento. Obrigado mesmo. Que bom. Isso mostra, mais uma vez, né? Valida o que eu falei no início dessa live. Eu estou com uma pessoa super competente, além de com muita competência, muito amorosa com seus clientes, e isso faz a grande diferença. Pessoal, quando a gente faz com amor, quando a gente entrega com propósito, tudo flui, tudo flui. E vocês realmente são privilegiados, né, de ter a doutora Francine como médica, né? E eu também, né? Uau! Agora, doutora Francine, o pessoal quer saber qual a periodicidade desse acompanhamento dos exames? Certo. Na verdade, não existe uma regra, né? Uma regra no livro da periodicidade. Mas, Sim, assim, por exemplo, quando a paciente faz o diagnóstico, né? O médico vai decidir se ela vai ter o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico. Isso depende, vamos supor, se a paciente já tem a prole constituída, o que é isso? Se ela já tem os filhos dela, se ela, né? A idade dela, quais são os tipos de sintomas que ela tem.
Então, é feito pelo ginecologista uma avaliação completa e decidido o tratamento. Por exemplo, primeiro ele faz a suspeita, confirma ou afasta pelo exame de imagem com a gente. Depois ela retorna com o resultado do exame. Detectando a endometriose, ele vai fazer um plano terapêutico, né, para cada paciente. É importante lembrar que a endometriose não existe uma receita de bolo para o tratamento. Às vezes o que é bom para sua amiga não é bom para você. Não é o fato de sua amiga ter tirado um pedaço do intestino por causa de endometriose que você vai precisar fazer a ressecção de uma parte do intestino. Entende? Então, por favor, não se atenha aos outros, né, ao caso dos outros pacientes. Procure saber com seu médico o que é bom para você, tá certo? Então, qual foi a pergunta mesmo, Verô? Qual a periodicidade para fazer o acompanhamento com os exames? Então, sobre a periodicidade, não tem estabelecido no livro. Se a paciente fica bem, por exemplo, fez o diagnóstico, o colega estipulou o tratamento e ela fica bem. Geralmente, eles me pedem 1 ano. Quando é pós-cirúrgico, às vezes ele fez uma cirurgia. Para o primeiro controle pós-cirúrgico, ele me pede com 6 meses. E depois, a cada 6 meses, dependendo do caso. Depois vai passando a anual, tá certo? Então, depende muito de, assim, se com o exame na mão e o tratamento instituído, ela teve um resultado favorável ou não. Tem paciente que não tem resultado favorável e às vezes o médico pede para eu repetir com 3 meses, porque ele quer trocar o tratamento, instituir outro tipo de medicação e ele pede para poder ver como é que tá certo? Antes de começar outro tratamento. Mas, em geral, 6 meses a 1 ano é o protocolo que tempo médio. A maioria dos ginecologistas me pedem o exame. Certo. Ô, Francine, numa colonoscopia, o médico consegue identificar a endometriose intestinal? Uma boa pergunta, né? Em geral, não. O que é que acontece? A colonoscopia é um exame onde a gente vê a lesão de endometriose, ou a lesão, não. A gente vê o intestino por dentro. A gente vê a luz, chamada camada mucosa. E uma característica da endometriose é que ela é uma lesão de fora para dentro. Ela não pega... interessante. Ela pega... Bem interessante. Ela pega a camada externa da parede do intestino. A camada do intestino é dividida de fora para dentro em algumas camadas. Serosa, muscular, que é dividida em interna e externa, submucosa, muscular da mucosa, mucosa e luz. A colonoscopia, ela estuda a luz e a mucosa. E a lesão da endometriose geralmente ocupa a serosa e a muscular. E algumas vezes até a submucosa. É muito raro eu tenho uma paciente com lesão até a mucosa, ou seja, aquela lesão que obstrui o intestino e a paciente tem que ser operada de emergência. É muito raro a endometriose, embora, claro, ao longo desses 10 anos, pelo menos fazendo esse exame, vendo casos complexos, eu tenho algumas pacientes que precisaram fazer ressecção do intestino pelo risco de oclusão, porque a lesão já estava tão grande que ela estava estenosando o intestino. A paciente já estava com fezes, em vez de ser o calibre normal, a gente chama fezes em fita. Ela já estava com sintoma de vômito quando come. São sintomas obstrutivos ou semi-obstrutivos. Mas, em geral, a paciente, a gente não deve esperar ver a lesão da endometriose, que é vista na ultrassonografia com preparo intestinal, que eu realizo na colonoscopia, a não ser quando eu chamo a atenção que ela já é uma lesão grande que provavelmente está atingindo a mucosa e, por consequência, vai atingir a luz também. E aí sim vai ser vista na colonoscopia. Mas, em geral, a colonoscopia nas portadoras de endometriose intestinal é normal. Tá certo. Pessoal, nós estamos quase chegando, então vamos abrir aqui se alguém quer fazer alguma pergunta, né, interessante. Orgulho dessa filha. Oh, sua mãe está aqui, olha. Seja bem-vinda, sua mãe que é médica também, né, Francine? Não foi não, foi minha comadre, que é minha comadre. Tá. É minha mãe também, minha segunda. Uau, Franz é show, sabe muito, sabe mesmo.
Maravilha, vamos ver aqui, boa pergunta. Fale um pouco sobre o DIU no tratamento da endometriose. Uma boa pergunta. Olá, Rejane. Seja Beijo. bem, obrigada, Rejane, pela sua pergunta. Então, gente, o DIU que acho que a Rejane deve estar falando é o DIU Mirena, porque o DIU de cobre não é bom para endometriose, porque ele aumenta a menstruação, né? E com isso, uma das teorias é que ele aumentaria a menstruação retrógrada, o que não é amigo da endometriose, tá? Então, o DIU é o Mirena, ou agora o novo, o Cailina, né? Que é um DIU novo que surgiu com menos quantidade de hormônio. Mas o mais utilizado, né? Até pelo tempo e pela experiência dos médicos, é o Mirena. Então, tem pacientes que realmente se dão bem com Mirena, tá certo? Mas tem pacientes que não se dão bem com Mirena, tá certo? Então, tem que ser de caso a caso. Eu tenho pacientes que ficam anos bem com Mirena, que colocam e param de ter a lesão da endometriose, mas os sintomas praticamente desaparecem. Tem pacientes que têm lesões maiores, às vezes também tem endometrioma em ovário, que não é uma associação muito boa com Mirena, e aí não tem um feedback tão positivo, entendeu? Então, é muito individualizado, Everó, essa coisa do... Eu não tenho como instituir uma receita de bolo. Tipo, coloque Mirena, Sim. coloque implante, fique... Não tem. Doutora, eu devo operar. Cada caso é um caso. Cada tratamento deve ser individualizado. Não tenho como estabelecer. Ó, Vivi, nossa É. Viviane. Vi um beijo. Oh, seja bem-vinda, Vivi. Ô, Franz, alguém aqui perguntou também, Jax. Ela usou o Mirena como para ajudar na endometriose. Aí pergunta como ela atua, como atua o Mirena para o tratamento da endometriose. Acho que eu entendi assim. Mirena, ele, na verdade, ele tem um progestínico, né? É um hormônio. É. Ele tem o hormônio e ele, através desse hormônio, que é um hormônio que ajuda no tratamento da endometriose, ele ameniza os sintomas, tá? E o próprio Mirena, na grande maioria das mulheres, ele bloqueia a menstruação. A mulher que usa o Mirena, uma grande quantidade de mulheres, elas não menstruam. Então, como elas não menstruam, elas melhoram dos sintomas. Entendeu? Interessante. Interessante. Beijo, viu? Ana Paula, seja bem-vinda. Psicologista. Uau, tanta gente legal entrando aqui nessa live. Que maravilha vocês que estão aqui. Sejam bem-vindas e obrigada por estar aqui compartilhando essa noite. Obrigada. Jaque agradeceu. Obrigada, Jaque. Que maravilha. Alguém tem mais alguma pergunta? Já estamos quase chegando já ao final. Passou tão rápido, tá vendo, doutora Francine? Muito rápido. Se alguém tiver algum questionamento ainda, é importante que faça, né? Que nós estamos aqui disponível. Mas eu deixaria, olha, claro, como está sendo esclarecedor essa live. Que maravilha, Rejane. Gratidão aí pelas suas palavras. É isso que é o nosso propósito, né, Francine? Justamente de levar o conhecimento para as pessoas, para que elas tomem como preventivo para evitar problemas futuros maiores, né? Então, esse é o momento, né? Em tudo a gente tem que fazer a prevenção. Disse. Minha secretária Mó aqui, uma querida que ajuda a ter maior paciência na marcação dos exames aqui na Clínica Geus. Já entende toda da paciente de endometriose e tenta acolher, e tenta marcar, e tenta explicar o preparo. Ela pediu até para eu falei disso, do preparo. É importante caprichar, gente, no preparo, porque quanto mais limpinho o intestino, quanto mais sem resíduo fecal, mais eu consigo enxergar as lesões para ajudar vocês, né? Ô, Francine, doutor, está perguntando, a doutora atende em que locais? Por favor, repita. E as suas clínicas, o endereço? A gente está aqui na Clínica Geus. A Geus é um grupo especializado em ultrassonografia. É uma clínica só de médicos de imagem. Eu sou a coordenadora médica e a gente está aqui à disposição de vocês. Outro local que eu realizo esse exame é a Clínica M, que é uma clínica parceira da Caliper, que é onde eu sou professora e dou cursos para médicos sobre o tema e outros temas relacionados ao ultrassom.
A Geus está falando aqui que é no 8º andar do Centro Médico do Hospital da Bahia. E no meu Instagram, e tem o Instagram da Geus, que é o Geus_BA. Vocês, e na rede social, o Doctoralia, e a gente é muito fácil achar, tá certo? Então eu estou à disposição de vocês, assim. No SUS não tem esse exame, que eu saiba, não faz. O que acontece é durante os cursos que tem de endometriose, Everó, como tem os médicos aprendendo, a gente faz exames gratuito, não é nem pelo SUS, são Que exames legal. durante esse aprendizado, e a gente consegue, o paciente vai estar aqui no dia 28, te espero. É, E aí, então, assim, durante esses cursos, com a pandemia, eu não sei como é que vai ser, mas o curso tá programado pela Caliper para final de outubro, se eu não me engano. E aí, na época, eu divulgo, principalmente com os centros de endometriose dos SUS, que são o Hospital Santo Antônio, que é a Irmã Dulce, divulgo com os colegas do Hospital da Mulher, né? E a rede social, Maria, se eu colocar, vai ser uma loucura. Então, vai. eu divulgo junto com os locais do SUS, onde tem um ambulatório de endometriose, para que eu ajude realmente as pessoas que tenham realmente uma suspeita diagnóstica, né, Veró? E que Isso. estão de fazer o exame pelo plano, nem particular, não é isso? Tem alguns planos que a gente passou a atender, Veró. É importante falar, Foi. Pode né? falar, fale, por favor. Não, Sul América, Bradesco, né? Saúde Caceb. Cassis. Não, Cassi ainda não, mas Saúde Caceb. Não. Saúde Caceb, Saúde. MedService e Sul América. As FEB também? As FEB a gente atende, mas não para pesquisa da endometriose. Ainda não credencial. Sim. Porque esse especial, então, os planos agora, graças a Deus, estão tendo entendimento. Estou tomando essa consciência, né, Francine, para justamente abrir os convênios. Maravilha. Especializado, né, Verô? Porque não adianta Isso. exame, porque dá problema se você não... enfim, mas tem, graças a Deus, Salvador, a gente tem pessoas... Aí, ó, Sul América, Bradesco, Saúde, Caceb. Legal. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês. Já estamos acabando. Eu quero gravar essa live. Então, assim, eu queria dizer a vocês. Vocês têm aí a Clínica Geus. Tem aí o Instagram de doutora Francine. Então, se vocês precisarem, manda o direct para ela, que ela sempre está se disponibilizando. Não, pode não ser que dê uma resposta de imediato, mas ela vai responder. Então, é importante, se você está aqui o contato delas, você então pode sim fazer o contato e ligar para a Geus e pedir para fazer a marcação. E aguarda aí, conecta com ela. E eu queria agradecer de coração, Francine, essa live foi maravilhosa, foi muito cheia de conteúdo, muito esclarecedora, e eu quero te agradecer por esse momento da sua disponibilidade, essa hora ainda no consultório, seus filhos em casa, mas você está fazendo o seu propósito, entregar o conhecimento. E eu compartilho com você esse momento lindo. Gratidão, Francine. E aí, fale e se despeça aí do pessoal também, né? Faça o agradecimento. Falei, a endometriose me escolheu, né? E eu abracei esse propósito com muito amor. E o que eu quero realmente dentro do meu trabalho, né? Dentro do que o método tem de bom e das limitações, fazer o melhor. Tá? Então, contem comigo, contem com todo um carinho, né? Toda uma dedicação que eu procuro fazer o exame e acolher vocês. Realmente é um propósito de vida. Eu só tenho a agradecer realmente a oportunidade. Obrigada a todos vocês. Fiquem com um beijo no coração. Agora com mais esclarecimento. Na próxima semana teremos mais conteúdo inédito pelo Instagram, né? Pelo Instituto Even. Tá bom? Um beijo no coração. Gratidão, Francine. Fica com Deus. Muita paz e muita luz. Uau! Tá. Beijo a todos vocês. Médica maravilhosa. É isso, beijo. Beijão.